Hoje o Em Primeira Mãe traz uma conversa muito especial. Nós viemos até o Fórum da Comarca de Itatiba para falar sobre maternidade, os desafios de conciliar a vida pessoal com uma carreira de muita responsabilidade e também sobre um tema que merece a atenção de toda a sociedade, a violência doméstica. Nossa convidada é a juíza de direito titular da Vara Criminal de Itatiba, doutora Fernanda Yumi. Uma entrevista que vai esclarecer dúvidas importantes e levar informação para ajudar muitas famílias. Doutora Fernanda, muito obrigada por nos receber. O Em Primeira Mãe de hoje vai falar um pouquinho sobre violência doméstica, alguns assuntos, mas antes disso, eu queria conversar com a doutora Fernanda, a Fernanda, né? Como foi essa questão de ser juíza? A doutora sempre gostou dessa área do direito, sempre quis fazer essa faculdade, fazer direito. Como foi, doutora? Eu venho de uma família da Zona Sul, lá de São Paulo, da região do Jabaquara. Nós não temos pessoas formadas em direito. Os meus pais nem terminaram a faculdade, né, são comerciantes. Só que na década de 90 teve uma série na Globo chamada Justiça Final. Tinha um juiz, que era o juiz Marshall, que ele resolvia e solucionava os crimes, desvendava os crimes, usava um casaco de couro, uma moto. E eu tinha, por volta de uns 10 anos, eu fiquei apaixonada. Eu falei, eu quero ser juiz Marshall quando crescer. Que gostoso. E aí, desde os 10 anos de idade, eu sabia que era isso que eu queria. Nossa, queria que fazer, bom. queria ser juíza. Aí meu pai me explicou que eu teria que fazer a faculdade de Direito, e eu falei, não quero fazer a faculdade de Direito não, quero ser juíza. Ele, não, você tem que fazer a faculdade de Direito, e aí depois você presta um concurso, e aí você vai ser juíza. Sim, né? Até sim, o sonho sim. do meu pai era que eu fosse uma delegada, mas eu tenho esse tá. sonho desde os 10 anos de idade, Não tem como. e nunca mudou. Né? Não E tem aí eu como. fui realmente fazer a faculdade, aí a hora que ingressei na faculdade eu fiz PUC em São Paulo, eu fiquei mais apaixonada pelo direito e nunca mais saí, né? São 26 anos com direito na minha vida. Olha só, doutora, que delícia. Entre faculdade e a magistratura, no caso. Isso, entre faculdade, desde o primeiro dia da faculdade, então faz 5 anos da faculdade, Sim, depois 4 anos de preparação para a magistratura. Em 2010 eu passo, então eu tenho 16 anos de magistratura, Nossa, completando doutora. aí quase 2 anos aqui assumindo a Vara Criminal de Itatiba. Que maravilhoso. A gente sabe, assim, né, eu sou advogada, ainda posso, né, o pessoal sabe, né, e então a gente sabe que a magistratura exige uma grande dedicação, né, como tudo na vida, né, mas a magistratura em si exige essa dedicação e viver, né, aquilo. Como que a doutora lida com essa sensação e com saber que as suas decisões, elas vão impactar, vão mudar a vida de uma pessoa, né? Não é só impactar, vão mudar, porque a pessoa não vai chegar até aqui se não acontecer um fato marcante na vida dela, né? Então, como a doutora lida com essa sensação? É muita responsabilidade, né? Nós temos aqui na Vara Criminal de Itatiba aproximadamente 3.000 processos, então eu sozinha cuido de 3.000 processos, mas lembrar que acima de tudo são pessoas, né? São pessoas no banco dos réus, são vítimas, são famílias de vítimas, família dos réus, testemunhas, toda uma sociedade atingida por causa dos crimes cometidos, né? Então são muitas pessoas impactadas, então além da responsabilidade, do estudo, da dedicação, quem atua no direito sabe, a partir do momento que a gente pisa o pé na faculdade, é estudo para o resto da vida. Né? Então é estudo do direito, todos os dias se atualizando, participando de congressos, estudando livros, e eu tenho formação em psicologia. Então, em 2025 eu terminei a faculdade de psicologia porque eu sentia a necessidade de ter mais instrumentos além do direito para poder julgar os processos com base na lei, com base no que determina todas as normativas brasileiras, mas também com um olhar humanizado. Doutora Fernanda, e a gente sabe, nosso programa O Em Primeira Mãe, a gente fala para mães, né, para família, para todos, e a gente sabe que a maternidade muda a gente, né, a gente imagina alguma coisa, mas quando ela realmente acontece, a maternidade, a gente se transforma, né? Como a maternidade transformou a doutora Fernanda? Eu sempre tive o sonho de ser mãe, ser juiz e ser mãe eram 2 sonhos que eu tenho desde sempre, que eu me lembro, assim, e eu venho de uma família com a linha matriarcal muito forte, uma bisavó
que era parteira, numa cidade pequena, no interior de São Paulo, quase divisa com Mato Grosso do Sul. Minha bisavó foi responsável por fazer o parto em que minha mãe nasceu. Que legal, né? Então, uma avó muito forte, que trouxe as filhas ali do interior para São Paulo para buscar pelo estudo, e uma mãe que, assim, eu lembro dela se arrumando para ir para o trabalho. Minha mãe parecia aquelas Charles Angels, as panteras, com os cabelos esvoaçantes, linda, maravilhosa, indo trabalhar. E eu queria, né, ser mãe. E aí é onde que a magistratura me influenciou muito no lado de ser mãe, porque sendo juíza substituta, eu trabalhei em muitas varas de infância, estava muito relacionada com as instituições de abrigamento, adoção, e eu sou mãe por meio da adoção. Né? Então, a maternidade veio de uma forma diferente do que todo mundo tem como a maternidade, e eu também sou mãe no meio da pandemia. A minha filha veio para mim 2 semanas depois, fecha tudo para a pandemia. Então, nosso estágio de convivência foi um estágio também muito diferenciado, intenso, em que nós estávamos aprendendo a entender, né, primeiro, como nos relacionar enquanto família. Sim. E depois como viver durante a pandemia. Então foi muito intenso. É um aprendizado, né? A gente olha as surpresas da maternidade, é sobre isso, né? Sim. É realmente uma vivência intensa, né? Sim. A pandemia foi muito intensa para todos nós, né, que temos filho realmente, e imagino que esse processo tenha sido ainda mais intenso, e também uma curiosidade que eu gostei de saber da doutora, né? A gente fica... É um assunto que gera, às vezes, alguma curiosidade. A gente fez uma enquete até para saber quem as pessoas achavam que a gente ia entrevistar. E entrevistar uma juíza gera uma curiosidade nas pessoas, né? Porque dá a impressão que os juízes, né, não têm uma vida, que vocês são tipo um personagem, vamos dizer assim, né? Alguém que não existe, alguém um santificado, vamos dizer, né? Que não tem uma vida comum, e tem, né? A maternidade, falar sobre maternidade, é isso que a gente gosta e quer no programa, para trazer para as pessoas isso, que a vivência para todos têm os seus detalhes na vida, né? Suas dificuldades e a sua beleza. Exato, eu lembro exatamente que uma pessoa veio conversar com meu marido, e aí acho que eu estava passando uma situação de questão de saúde, não estava bem. Aí essa pessoa falou para o meu marido: mas ela fica doente? Sim, né? É uma pessoa normal. É o que eu disse, parece que são super-heróis, né? Que não têm uma vida comum. E é muito interessante poder, eu me considero um grande privilégio poder falar com a doutora um pouco mais, né, sobre a sua vida. Como é conciliar a maternidade com a sua profissão, que não é uma profissão comum, é uma profissão diferenciada? Como é conciliar? Como que a doutora faz isso? São dois espaços muito importantes para mim na minha vida. Eu tive uma amiga muito importante na minha vida, e ela falou assim: olha, a sua vida sempre vai ser dividida em vários setores. Né? Você vai ficar igual uma malabarista girando todos os pratinhos para dar conta. Não é fácil. É um equilíbrio que, por vezes, eu preciso dar mais foco para a maternidade, é uma questão de saúde, não tem o que fazer. Né? A criança está com um problema, a gente tem que dar foco. E, por vezes, o meu trabalho, que realmente exige muito, né? Muitas pessoas acreditam que o nosso expediente é só dentro do fórum, não, eu volto para casa e eu continuo trabalhando. Né, a ponto da minha filha falar: eu vou ligar para o seu chefe e pedir para você tirar férias, porque eu acho que você precisa descansar. Então, é um equilíbrio, não é fácil, né? Acho que é um aprendizado que a gente vai fazendo dia a dia, entendendo o que tem que ter preferência naquele momento, o que precisa ser auxiliado. Então, momentos com a minha filha são momentos de qualidade. Sim. Né? Momentos com a minha família são momentos de qualidade. E a hora que eu estou no meu trabalho, eu preciso estar 100% focada. Perfeito. Então, preciso ter esse equilíbrio que eu digo que, assim, muitas pessoas perguntam: como você consegue? É um dia por vez. É um dia por vez. Ajustando o que dá certo, mudando o que não dá certo. Ninguém vem com manual, né? Não. Nem mãe, nem filho. Então, a gente está aprendendo também a ser mãe e vendo o que dá certo para minha família. É isso, é um dos grandes desafios, e eu me digo a mesma coisa. Também não tem manual para ser mãe, então a gente erra, o que nem sempre é fácil, aceita. Porque aí vem outra pergunta que eu faria para a doutora. A questão da rede de apoio. O que a doutora diz, assim, dessa importância na vida, não da mulher, a gente fala muito da mulher, né, da mãe, mas é da família, porque a rede de apoio ajuda a família, porque se a mãe está com um pouco da cabeça no lugar,
faz bem para todo o contexto familiar, né? Como a doutora vê essa questão da importância da rede de apoio? Eu penso muito no conceito de criar uma criança, é um conceito africano, né? Precisa de uma tribo para criar uma criança. Eu tenho uma posição muito privilegiada, que eu tenho um parceiro, o meu marido, o pai da minha filha, ele assume muito esse local de cuidado, né? Entendendo qual que é a função dele, me ajudando não, é a função dele. Ele precisa fazendo a função dele enquanto pai, o que causa muito estranhamento. Exato, então, levar a filha para o médico, a primeira coisa que perguntam para ele, para o meu marido, é onde que está a mãe? Engraçado, né? Na escola da minha filha está escrito ali os 2 contatos, mas fica anotado pedindo, por favor, acione primeiro o pai. Eles ligam para mim. Então, o lugar do cuidado ainda é muito feminino, e isso, assim, destacando que eu tenho um lugar de privilégio, que eu posso contar com um parceiro. A gente sabe que no Brasil são 11 milhões de mães solo. Então, eu estou falando de uma posição muito privilegiada minha, que tenho um parceiro que divide as funções do lugar de cuidado. Além disso, e aí, para quebrar todos os mitos, porque todo mundo gosta de fazer piada de sogra, é a família paterna que me dá suporte. A minha rede de apoio maior são os meus sogros e minha cunhada. Eu tenho meu pai, tenho minha mãe também, tenho toda a minha família materna, mas eles não moram na nossa cidade. Né? Eles estão em São Paulo, estão um pouquinho mais distantes. É lógico que se eu precisar, na hora eles vão estar lá para me acudir. Só que hoje quem me socorre é a minha família paterna, em especial os meus sogros, que estão assim sempre à disposição, dispostos, auxiliam, não só com a criança, como também com os cachorros. Então ajudam em qualquer coisa na minha casa. Isso conta muito. Sem eles eu não conseguiria. Sem a minha rede de apoio, infelizmente muitas mulheres não contam com esse apoio. Para mim seria inviável continuar o meu trabalho. Não ia ser possível, né? Não. É toda uma rede realmente, o nome é perfeito, que é uma rede de pessoas que ajudam, né? Até pra gente estar melhor. Eu falo que isso ajuda a nossa... Porque quando você está ali com a sua filha, com o seu marido, o tempo é de qualidade, né? A gente consegue se dividir nisso. É sobre isso, né? A maternidade envolve muitos fatores, né? A questão da culpa, doutora, eu preciso perguntar por quê. Eu falo muito aqui no programa, às vezes, que a gente acaba me sentindo culpada, enfim, na questão da gente falar sobre culpa, às vezes até eu acho que a gente não precisaria falar tanto sobre isso, porque parece que a culpa é só da mãe mesmo, né? Como a doutora lida com a culpa e existe isso na sua vida, no seu pensamento, ou a doutora deixa de lado, assim? Não... Sinto culpa também, sinto muita culpa, gostaria de que... estar 100% do tempo com a minha filha, fazendo trabalhos manuais, ela fora das telas, fora do celular, fazer o almoço, café da manhã, janta com produtos naturais, com produtos plantados na minha horta. Adoraria fazer tudo isso, não consigo. Eu preciso selecionar o que é possível e o que não é possível e lidar a minha culpa na terapia. Né? Formada em psicologia, então eu lido a minha questão conversando com meu marido, com meu melhor amigo, e na terapia, né? E até com base na psicologia, tem um psicólogo britânico, o Winnicott, que ele traz o conceito da mãe suficientemente boa, e aí eu me seguro nesse conceito para lembrar que assim, nós fornecemos todos os cuidados necessários para um bebê. Né, para uma criança de tenra idade, aqueles 7 primeiros anos são super importantes. Com o passar do tempo, a gente precisa dar autonomia para essa criança. A gente precisa deixar ela fazer suas próprias escolhas, conforme o tempo, progressivamente, né? Mas a mãe falhar, de acordo com a psicologia, que a terapia, o que os ensinamentos do Winnicott, o que ele traz, são necessários para o crescimento da criança. Se a gente sufocar a criança 100%, o adolescente, o filho 100%, ele não vai ter autonomia, ele não vai se libertar, ele vai estar sempre dependente. Então, assim, a mãe falha, não no sentido do abandono material, mas a mãe que não cobre o 100%, que essa mãe idealizada que não existe,
é uma mãe necessária. Né? Então a gente precisa ser a mãe suficientemente boa. O que eu posso fazer, mas deixando espaço para minha filha crescer. Exato. Ainda mais uma pré-adolescente que já tem elementos para sozinha ir lidando com as suas frustrações, com seus medos. E eu sempre no suporte. Sim. Então eu tenho. Tem a culpa, mas a doutora consegue trabalhar bem com isso, né? Estou tentando, estou lidando. A gente, assim, o que a gente diz, eu digo muito aqui, assim, é que a vida, a mãe de rede social, a gente toma muito cuidado com isso, porque ela não existe, essa vida. Sim. A gente mostra na rede o que você quer mostrar. Ninguém acorda num dia chorando, que a gente acorda assim, né? Somos reais, isso acontece, porque você está com algum problema e você vai postar aquilo. Não, ninguém faz isso. Então a gente toma muito cuidado, porque hoje a rede social é um universo paralelo, né? É o que a gente vive. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque rede social não é exatamente a realidade, né? Existe algum valor que você passa na sua vida, na sua família, com o seu marido, com a sua filha, que a doutora considera inegociável, que é passar para a sua filha, no caso? Nossa, vários. O respeito, a educação, a conversa, o diálogo, mas eu tenho aprendido também muita importância dos limites, impor limites para as crianças. Lembro muito de uma professora conversando e falando para nós em sala de aula, a professora da psicologia falando que a criança precisa de borda, a criança precisa de limite, né? A criança precisa do não. Então, nós que passamos de uma outra geração e aí a gente pensa, nossa, eu preciso dar o melhor para o meu filho, eu não posso falar não porque vai criar traumas. Crianças precisam de limites. E eu percebo muito na vara criminal a consequência da falta dos limites. Alguma autoridade vai ter que falar um não para essa pessoa, nem que seja na vara criminal. Olha, essa frase foi maravilhosa, doutora. Alguém vai ter que dar um limite. E se não é dentro de casa, às vezes é da pior forma possível. Sim. Né? Essa frase realmente eu vou levar para a minha vida. Muito bom. Eu costumo dar limite, às vezes sou até um pouco brava, muito brava, assim, me vejo brava, mas eu tenho essa sensação com a minha maternidade. Cada um tem o seu limiar, né? A minha sensação com os meus filhos é isso. Eu espero que esse limite seja em casa, né? Doutora, agora eu vou encerrar o nosso primeiro bloco, porque a gente tem mais assunto para falar. A gente vai falar um pouco sobre violência doméstica, que é um assunto muito importante, mas só para a gente encerrar nosso primeiro bloco. Quem está assistindo a gente, se a doutora puder deixar uma mensagem para essa mãe, para essa mulher que quer seguir uma carreira de magistrada, por exemplo, quer ser juíza, a doutora pode deixar uma mensagem, por favor? Mas claro, meninas, mães, quem estiver ouvindo, vocês podem ocupar o cargo que vocês quiserem. Né? Eu não venho de uma família do direito, eu venho de uma família de pessoas que nem terminaram a faculdade, classe média baixa da Zona Sul de São Paulo. Eu sempre tive esse sonho de ser juíza, tenham certeza, vocês podem alcançar se é o que vocês querem. Eu ouvi durante a minha carreira, inclusive antes de eu entrar na carreira, que a magistratura não era lugar para mulher. A mulher pode ocupar o lugar que ela quiser, né? E ela vai realizar de forma muito bem feita, muito excelente. É só lembrar que aqui em Itatiba nós temos 4 vagas para juízes, são 4 juízas que ocupam. Então, meninas, vocês podem ocupar o cargo que vocês quiserem. Doutora, muito obrigada. A gente já volta agora para conversar um pouquinho sobre violência doméstica. Fiquem com a gente, eu tenho certeza que, mais uma vez, esse assunto te interessa. Doutora Fernanda, agora a gente vai continuar a falar sobre um assunto que eu costumo dizer que a gente não gostaria de falar, mas eu queria que a doutora dissesse um pouco sobre a importância da gente falar sobre a violência doméstica, que ainda é um assunto que a gente precisa falar.
De fato, gostaria de não estar falando, mas é muito importante divulgar e falar sobre o tema, porque muitas mulheres não sabem que elas estão em uma situação de violência doméstica. Né? Nós estamos falando de uma violência que é produzida por várias gerações da família, e aí algumas pessoas acham que isso é normal. Então só percebem que estão sofrendo uma violência doméstica quando deixou roxo, quando teve violência física, quando deixou marca. Mas se a gente analisar, existem sinais. Isso já está acontecendo antes, né? Já existem sinais de que a pessoa está sofrendo violência muito antes da violência física, né? Então a importância de falar para que a mulher possa perceber que ela está vivendo uma situação de violência dentro de casa. E às vezes é tão absurdo que com uma vizinha, uma amiga, e a gente costuma sempre pensar que com a gente isso não acontece, né? E o que eu queria dizer é o seguinte, a violência, ela não é necessariamente só física. Quais seriam essas outras formas de violência para a gente alertar essa mulher que está ouvindo a gente do outro lado realmente, mas que essa está acontecendo e que é uma violência? Geralmente, a violência contra a mulher, ela começa num lugar de violência moral. Então, são os xingamentos, as ofensas, é a violência invisível que ninguém vê. Né? E depois parte para uma violência psicológica, esse controle excessivo, onde você está, onde você não está, acabei de te mandar mensagem, por que você não respondeu? Onde que você está? Quem está com você? Que horas você volta para casa? Né? Desbloqueie o seu celular para poder ver, me passa a senha do seu celular, do seu notebook, que eu quero ter o controle. Então, nós temos aí uma violência que vai causando danos psicológicos, ainda invisível. E aí a gente parte para uma violência patrimonial. Então, o celular seu fui eu que eu te dei, então eu quebro se eu quiser. O seu carro fui eu que te dei e eu quebro. Então, essa violência patrimonial de bens da mulher, de objetos do trabalho dela, que aí pode ser também uma violência sexual, e aí a gente está falando de relacionamentos amorosos, casamentos ou relações de união estável, que muitas pessoas não sabem que dentro do relacionamento, ainda assim, precisa ter consentimento para uma relação sexual. Né? Porque está casado que é obrigado a manter relação sexual. Isso é muito importante dizer, porque principalmente as mulheres mais velhas, como a doutora disse, que vivem isso, que a mãe viveu, que a avó viveu, falam, minha mãe e minha avó viveram, eu estou vivendo é normal. Isso, e assim, até usar preservativo, não usar preservativo, forçar um aborto, tudo isso é violência, e aí chega na violência física. A violência física, que é quando, nesse momento, a mulher percebe que ela é vítima de violência e, mais recentemente, até por umas situações de casos muito graves, foi incluída também na Lei Maria da Penha a violência vicária, que é a violência que é utilizada, outras pessoas são utilizadas para atingir essa mulher. Então, a mulher vítima de violência já sofreu violência moral, física, psicológica, patrimonial, já não tem mais como atingir mais essa mulher. O agressor começa a atingir, por exemplo, os filhos. Então, utilizar de outras pessoas para causar dano para essa mulher. Então, vejam quantas formas de violência existem que podem submeter uma vítima de violência doméstica. Exato. Tudo isso que a gente está falando começa num relacionamento abusivo, vamos dizer assim, né? Quais são os alertas de que um relacionamento que você está vivendo ali, você estava vivendo e achando aquilo normal, e aquilo começou a passar do limite? Tem alguns alertas, tem sinais, as pessoas sempre dão sinais, né, doutora? Os sinais estão aí e é perceptível. Então, controle excessivo, um ciúmes excessivo, ninguém vai te amar como eu te amei, a sua família não gosta de você como eu gosto, suas amigas têm inveja. Então, cuidado com tudo que excede o respeito, que excede o normal de um relacionamento. E aí a gente pede muita ajuda das pessoas que estão no entorno, né? As pessoas que trabalham com a gente nos conhecem da forma que a gente entra no lugar de trabalho. A nossa família percebe. Então, essas pessoas que estão no entorno vão auxiliar para conversar. Olha, ouvi em primeira mão, eu vi formas de violência e eu acho que está acontecendo alguma coisa assim com você. Então, divulguem, né? Uma juíza só para 2 cidades, para Itatiba e para Morungaba, é uma juíza só criminal. Mas a informação divulgada pode multiplicar, pode atingir vários lares. Exato. Às vezes essa amiga que está ouvindo é para chegar nessa mulher, né? Porque essa mulher está fragilizada. Então, a gente tem que ir, mas tentando fazê-la entender que aquele momento, talvez, ela precise de uma ajuda, né? Isso. Doutora, existe,
um perfil de vítima? Porque essa pergunta, porque as pessoas costumam dizer assim, ela foi estuprada porque ela estava de short curto, ela foi estuprada porque ela estava andando na rua à noite sozinha. Então, existe um perfil de vítima ou qualquer mulher pode sofrer violência? Isso é tudo mito, né? Qualquer mulher pode ser vítima de violência, independente da idade, independente do estudo, independente da condição financeira. A gente sabe que hoje, pelos números do Fórum Segurança Brasileiro, a maioria das mulheres vítimas são mulheres negras, mas não tem nenhum impedimento para nenhuma mulher. Todas estamos submetidas, inclusive, fato notório, por exemplo, uma colega minha do Rio de Janeiro, uma juíza, foi vítima de feminicídio. Então, o que significa, inclusive a própria Maria da Penha Maia Fernandes, né, era uma bioquímica formada, classe média, então condição financeira, estudo não protegem a mulher. Qualquer mulher pode estar submetida a esse tipo de violência. Essa fragilidade existe, né? Existe. É uma fragilidade, não sei se é uma falta desse apoio da sociedade de como um todo, que a gente ainda precisa melhorar muito como sociedade com relação à mulher, né? Sim. Mas a gente caminha e é por isso que o programa tenta trazer isso, porque eu acho que toda forma de comunicação é válida. Um dia a gente ainda não vai precisar mais falar sobre isso, né? Qual que é, puxando esse gancho já, o papel da sociedade? Por que eu digo isso? Porque às vezes a tia, a vizinha, a amiga sabe do fato e se omitem, não fala. Sabe aquela frase, briga de marido e mulher não se mete a colher? E eu já vi, né, a gente que está nesse meio e não é bem assim. Então, qual que é o papel da sociedade, doutora, nisso? É muito importante que toda a sociedade se comprometa nesse enfrentamento da violência doméstica, né? Nós temos aqui em Itatiba uma rede muito atuante, com o Poder Judiciário, Guarda Municipal, Ministério Público, Polícia Militar, os setores do município, todos abraçando essa mulher, mas nós precisamos do apoio da sociedade. A gente precisa que, desde o condomínio no qual essa família reside, que os bares que, por exemplo, essa mulher vítima esteja, farmácias, toda a sociedade se comprometa no enfrentamento dessa violência doméstica, mas principalmente familiares, amigos, colegas de trabalho que estão muito próximos dessas mulheres. Conversem com elas, né? Conversem, indiquem para elas, falem, alertem, para que aí, com suporte maior, elas possam decidir o que fazer. Mas a gente precisa de uma sociedade toda imbuída, inclusive na criação das nossas meninas e dos nossos meninos. É a educação que vai permitir com que a gente mude uma sociedade patriarcal, machista, que vê a mulher não como sujeito de direitos, mas como objeto. A gente precisa mudar essa visão, a gente precisa, nós queremos uma sociedade diferente para os nossos filhos, a gente precisa mudar hoje. Começa em casa. Sim. Eu falo muito isso, falo no programa isso, que começa em casa, pela educação que a gente dá. Eu tenho um menino e uma menina e sinto até que o meu esforço com relação a ele, porque eu quero muito passar esses valores para ele, para que seja um homem de valores, né? E que entenda isso, que às vezes a irmã não quer, já começa em casa. Mas é muito pequenininho. Não, do meu ponto de vista vai começar em casa, porque é isso, a mulher, ela não é pertencente, não é uma coisa de alguém, Sim. né? Nós temos nosso valor, nossas vontades próprias, né? E isso não deveria ser óbvio, né? Sim. Mas, enfim, a gente precisa falar sobre isso, né, doutora? Doutora, essa mulher que sofreu uma violência, ela decidiu que ela vai fazer uma denúncia. Qual seria um passo para ela? Porque ela está em casa ouvindo a gente, ela não falou sobre isso com ninguém, ela quer sozinha resolver essa situação. O que ela pode fazer? Ela pode buscar pelo apoio de uma advogada ou de um advogado, mas se for algo necessário, ela pode pedir uma medida protetiva de urgência. Ela pode ir até a delegacia, nós temos aqui a Delegacia de Defesa da Mulher, a nossa DDM, e pedir por uma medida protetiva de urgência. Agora, se ela ainda não sabe todos os caminhos, ela não é formada de direito, ela não tem obrigação de saber. Ela pode consultar uma advogada ou advogada. Aqui do lado mesmo do fórum nós temos tanto acesso para a OAB, então as advogadas e os advogados vão dar orientação, como nós temos também o atendimento ao público no Ministério Público, para levar essa informação para essa mulher, né, e se ela se sentir fortalecida e entender que é o caso dela, ela pode pedir uma medida protetiva de urgência, que aí é uma decisão judicial que vai poder restabelecer, né, a situação de segurança dela.
Perfeito. A doutora mencionou a Lei Maria da Penha, que tem uma história, né, que é muito conhecida por nós. Qual foi o grande marco que esta mulher, né, trouxe para os direitos e para essa nossa situação que a gente vive de violência doméstica? Como era antes, assim, que teve essa grande mudança com a Lei Maria da Penha? É todo um trabalho para a produção da Lei Maria da Penha, que nesse ano, no dia 7 de agosto, completa 20 anos. Ela foi um trabalho tanto pessoal, né, de uma mulher formada, vítima de 2 tentativas aí de feminicídio, que ainda adquire forças para ver o seu agressor, seu ex-marido processado e julgado. São quase 19 anos de luta, né? E o Brasil, ele recebe uma recomendação da Corte Interamericana de Direitos Humanos para fazer, entre outras determinações, para fazer uma lei protetiva da mulher. E aí uma ONG, um consórcio de ONGs se juntam para fazer essa lei, que é a Lei Maria da Penha. É uma lei que, diversamente do que muitas pessoas acreditam, ela não é uma lei de direito penal. É uma lei de direitos humanos, é uma lei que vem proteger as mulheres, é uma lei que traz aí as medidas protetivas de urgência como sua bandeira importante, mas também fazendo com que todas as entidades que atuam na violência doméstica estejam integradas de forma operacional para enfrentar a violência doméstica. Então, muito mais que o lado criminal, que são 4 artigos, todo o restante da lei, que é muito mais, é uma lei assistencial, uma lei de direitos humanos, uma lei que vem, assim, de forma muito efetiva enfrentar uma violência que atinge muitas mulheres. Perfeito. Além da punição propriamente dita, né, desse agressor que é o que a gente espera, né, quando existe uma violência, o que a doutora enxerga que seja necessário acontecer em nós, como sociedade, para que a gente possa mudar um pouco esse cenário? É muito mais do que a punição, né, e a lei prevê, nós temos penas altas para os casos que envolvem violência doméstica, muito mais do que a punição, e isso vai acontecer, se tiver provas para tanto, nós precisamos da educação. Nós precisamos de uma mudança da nossa sociedade. A violência doméstica é um fenômeno sociocultural. Se a gente não muda o que tem na sociedade, na construção do que é ser homem, do que é ser mulher, e nessa compreensão do relacionamento entre os gêneros, nós não vamos ter mudança, né? Então, um dos trabalhos que eu busco trazer, inclusive para Itatiba, é o grupo reflexivo de gênero, né? O grupo reflexivo para homens autores de violência doméstica. Então, isso é um projeto muito interessante que eu busco implementar aqui em Itatiba. Então, todos os condenados à violência doméstica vão passar por esse processo aí que vai durar um semestre para falar sobre relacionamento, sobre traição, sobre paternidade, sobre o que é ser homem, entre outros temas muito importantes, porque nós não buscamos a situação da punição. A vítima de violência doméstica, ela não está pensando na punição, ela quer o fim da violência. Ela só quer o fim da violência. Porque a gente está falando, inclusive, de agressores que são os maridos, são ex-maridos, que elas ainda têm um vínculo porque têm filhos juntos, mas a gente também pode pensar na violência doméstica sofrida, por exemplo, pela mãe, né? O seu filho é o agressor, o pai é o agressor, o tio é o agressor. A gente está falando de relacionamentos muito difíceis de serem quebrados, porque como é que eu falo para uma mãe, por exemplo, uma mãe idosa, que ela precisa fechar a porta na cara do filho dela, que o filho dela está agredindo, né, essa mãe? Então, a gente precisa de uma ação educativa que vai ter frutos aí como uma ação preventiva, que eu acho que essa é a finalidade, né? A punição, se for necessária, vai ser aplicada, mas a gente precisa de algo maior. Com certeza. A doutora falou uma coisa importante que eu gostaria só de enfatizar. A violência doméstica que a gente está falando aqui é violência doméstica. Pode acontecer contra o filho, né, os pais, né, a mãe, enfim. Pode acontecer o contrário, dos pais com os filhos. É uma situação de violência doméstica que acontece no âmbito familiar, né? Não necessariamente só marido e mulher. Então, você que está ouvindo, eu espero que isso não aconteça, óbvio, mas essa mulher que está ouvindo,
está passando por uma situação de violência. O medo, ele sempre está ali. Ela vive com medo, ela dorme com medo, ela acorda com medo, ela vai trabalhar com medo, ela vive com medo, ela não sabe qual é o próximo passo, né? O que a gente pode dizer para essa mulher que sente medo, mas ainda assim ela precisa tomar uma atitude? Nós não podemos viver com medo. Que vida é essa de viver com medo? Não é necessário, ainda mais no lugar que a gente se sente mais protegido. Trabalhamos o dia inteiro, a gente volta para o recanto do nosso lar. É o nosso repouso, é o nosso lugar de segurança, é um lugar que a gente pode deixar de ser a juíza, a Fernanda, que eu estou ali com as pessoas que eu mais amo na minha vida. As mulheres não podem passar por isso, não pode ser um lugar de medo. O espaço da casa tem que ser um espaço sagrado para que essa mulher possa se restabelecer para o dia seguinte, fazer suas atividades. Viver com medo não deveria ser uma vida para essas mulheres. A gente aprende muito isso na faculdade, que às vezes o limite do dano ou o limite daquela agressão, daquele sofrimento, é quanto aquilo te atinge, né? Sim. Porque é muito pessoal. Eu me senti ofendida porque todo dia ele fala que eu tô assim ou assado, que eu não me cuido, enfim. Aquilo é o começo, né? É o início, às vezes, de uma situação que não deveria ser assim, né? Sim. Então, o que a gente quer passar para você que está assistindo do outro lado é que, como eu disse, que você não esteja passando por isso, mas que se estiver, que você se sinta acolhida. A gente tem na nossa cidade, a doutora já mencionou, temos a Casa Rosa também, isso, que é um grande local que você pode se encontrar e ter um esclarecimento às vezes, né? E a gente quer passar esses passos, o que a mulher pode fazer, para justamente dar o mínimo de clareza, porque parece que você está vivendo numa escuridão, né? Sim. Quando se vive isso, e para que ela saiba que ela pode achar um lugar de conforto, né? Que existe sim uma luz no fim do túnel. Então, doutora, muito obrigada pelo espaço, por ter aberto as portas da sua segunda casa, vamos dizer assim, né? Que a doutora passa bastante tempo trabalhando aqui. Então, muito obrigada de verdade por ter dividido um pouco do seu conhecimento com essas mulheres, com essas mães que estão nos ouvindo, e que a gente consiga, se a gente mudar a vida de uma mulher, eu tenho certeza que a gente já fez muita diferença. Assim. De uma só, a gente já fez tudo que gostaria de fazer por você que está do outro lado. Esse foi o Em Primeira Mãe de hoje. Muito obrigada a vocês que ficaram com a gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo programa. Muito obrigada, pessoal.